Seja bem-vindo ao Vida Como Ela É. Eu sou Letícia Ramos, psicóloga, e hoje vou te fazer uma pergunta. Você se percebe envolvido na sua rotina diária, naquele foco em produtividade? Em algum momento você se sente culpado em descansar? Esse é o tema. Culpa em descansar. E para falar sobre esse tema comigo aqui hoje, eu recebo a Eliane Thomas. Muito obrigada por estar aqui conosco. Gostaria que você se apresentasse primeiramente. Oi, Lê, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, A Vida Como Ela É. Sim. Faz muito esse texto, né, essa frase, é muita conexão com a gente. Sim. E eu sou Eliane Thomas, sou especialista comportamental, tenho formação em marketing, sou empreendedora, empresária hoje. E olha, eu falo que esse tema, nós vamos, acho que é pouco tempo, hein, para falar tudo que nós vamos aqui compartilhar com vocês, porque eu já vivi sim essa culpa. Essa culpa, eu tenho percebido muito, assim, não só no consultório, mas quando a gente conversa com as pessoas, né? Primeiro que virou um troféu falar que não se tem tempo, né? Então, assim, hoje eu não consegui nem parar porque, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer. E eu lembro uma vez eu comentando que eu estava, algumas coisas que eu estava organizando, precisando fazer, e como eu fazia isso e aquilo, mas eu não estava levantando um troféu de nossa, eu faço muita coisa. Não, assim, só, né, como eu me planejava para fazer as coisas. E aí aquele comentário ressoou de um jeito assim que eu falei, gente, se essa pessoa tá sentindo esse prazer de falar que não tem tempo, em algum momento a conta chega, né? E como chega, a conta chega como? Na saúde, vai chegar na saúde mental e física, porque eu lembro que ela falou assim, nossa, como é que você consegue fazer isso tudo? Porque eu não tenho tempo para fazer. Né? Então são duas reflexões, assim, para que fazer tanta coisa e ao mesmo tempo a pessoa levantando o troféu de que, nossa, eu não tenho tempo para fazer, né? Então a gente começa por aí, né, Eli? Olha, uma coisa que eu tirei do meu vocabulário é correria. Né? Uma coisa que eu vivo muito autoconhecimento, eu falo que eu vivo muito a metanoia, e eu amo, a Lê me conhece, eu amo assim, comportamento humano, autoconhecimento. Eu falo, tem uma frase até, autoconhecimento é uma escolha diária, e é uma escolha diária mesmo. Então assim, eu tirei do meu vocabulário correria, né? O dia tá corrido. Pelo amor de Deus, gente. Você só atrai, né, frequência, você vai atrair essa correria. Sim. Então eu falo que o meu dia está produtivo. E aí uma coisa que traz muito essa consciência, Lê, quantas vezes nós falamos, eu não tenho tempo. Sim. Mas você não tem tempo para aquela pessoa. Você não escolheu, você não se escolheu. Então quantas vezes a gente fala não, né, querendo falar um sim, ou um sim fala não. E outra coisa, eu até ouvi outro dia, Eli, como que você dá conta? Gente, eu não dou conta de tudo. Pelo amor de Deus, pratinhos caem. A negociação existe, né? E eu vejo as pessoas querendo também ler esse troféu, mas querendo também validação, né? Aí a gente não vai conseguir entrar tão profundamente, porque não é o assunto, mas assim, tem crenças, tem medos, tem insegurança, tem gatilho, né? Tem quanta fragilidade ali de se expor, de falar, olha, hoje eu não consigo, né? Ou eu vou ter que cancelar uma reunião. Então, porque não vou dar conta, não vai, ok, né? Você se organiza também, falta de organização, né, Lê? Às vezes você consegue você entrega um monte, às vezes a gente olha só o que eu falo muito com as minhas mentoradas também, nós olhamos só o que nós entregamos e o que não entregamos. Olha o que me entregou, olha o que você fez durante o dia. Né? Eu que tenho um bebê de 4 meses, a minha agenda é toda dele. Então, às vezes, eu falo, nossa, deixa eu olhar tudo. O que eu fiz foi muita coisa. E eu vou olhar, às vezes, só o copo vazio, né? Só o que eu não entreguei. E não é. Nós precisamos ter esse olhar, assim, o quanto é importante você se entender nessa agenda. E quanto aquela pessoa é importante pra você. Né? Precisa de clareza, né? Porque às vezes você olha só pra aquela e fala assim, eu não tenho tempo. Mas peraí, você não tá tendo tempo pra aquela pessoa. Aquela pessoa é importante na sua vida? Ela vale, né?
O tempo, ele é uma escolha também, né? Você precisa... você mesmo trouxe palavras aqui que eu fui até anotando, porque uma conecta com a outra, né? Sim. Para você ter tempo, você precisa de planejamento e organização, clareza, né? Sim. Então, o que é esse planejamento? Eu vou começar a semana, o que eu tenho já planejado, agendado? Sim. Como que eu vou chegar até lá? Sim. Se não tiver esse planejamento para ter essa clareza, você vai achar que está sempre faltando alguma coisa. Sim. Aquela sensação de não estar dando conta. Sim. Né? E aí a gente está falando aqui da produtividade, né? Então, é importante, a produtividade, ela existe, né? A gente tem uma série de coisas para entregar, todo mundo trabalha, todo mundo tem ou sua empresa ou trabalha para uma empresa. Sim. E é isso, né? Para tirar esse peso do dia a dia, planejamento, organização, né? Tem que ter. A gente não está falando isso... é fácil? Não é fácil, mas é possível. É possível, né? E depois de todo esse planejamento e organização, a gente entra naquele tema que é a culpa de descansar. Porque às vezes a gente está tanto na produtividade que quando senta para descansar, tá estranho isso aqui, como é que faz? Eu desaprendi, dá um desconforto. Então é uma escolha também olhar para esse desconforto e entender o porquê que não está conseguindo descansar. E se não está conseguindo... é possível aprender, a gente aprende o tempo todo. Sim, né? Sim. É estar presente, né? Eu fui uma pessoa que eu malhei na minha gestação toda. Né? Fui pra academia. E eu sempre utilizava a academia pra eu assistir podcast. Até o dia que caiu a ficha, eu falei assim, nossa, eu não estou aqui, literalmente. Então, às vezes, quantas vezes nós fazemos uma caminhada e você tá pensando assim, nossa, eu preciso pagar, eu preciso resolver, eu preciso criar resultado, aí eu preciso meu filho, aí eu preciso pegar na escola, aí eu preciso... Mas você tá olhando, eu criei o hábito de, quando eu saio pra caminhar, no domingo, eu não levo o celular. É ótimo. Não levo. Meu marido tá com o celular, então tá tudo bem, não levo. Por quê? Porque você quer olhar, aí você começa a olhar o estético, né? Porque quando a gente analisa muito comportamento, você acaba entendendo muito dos valores. Então você entende assim, o seu estético é muito alto. E aí você começa a olhar uma orquídea numa árvore, um passarinho de uma cor diferente, a pessoa andando. Às vezes você olha até, nossa, gente, o pessoal tá almoçando e tá cada um no celular. Ninguém tá conversando naquela... Ninguém se conecta, Ninguém se conecta. Ou então outro dia eu fui almoçar na hora do trabalho, eu vi 3 pessoas da empresa, as 3 com o celular. E eu falei, meu Deus, nem um minuto, 1 hora, ninguém falou nada. E aí eu falei, olha isso, né? Então essa produtividade, essa entrega, você não pode parar 1 minuto e o meu marido fala que é degustar a alimentação. Sim. É sentir o sabor. O que tem ali? Tem canela, né? Ou não? Não, você só come. Meu avô, sabe, falava, né, as pessoas elas comem, mas elas não têm essa coisa de sentir o gosto, né, o sabor. Então, assim, isso traz essa coisa de você estar mais ocioso, né, o estratégico, tático, operacional. A gente só consegue ser estratégico e criativo quando você tá ocioso. Sim. E tanto que quando você fala disso, né, a gente vai falar de algo assim que é muito falado, mas eu acho que tem que ser falado o tempo todo, que é essa presença. Que a gente tá perdendo essa presença, né? E um dos... Você vê, eu tava aqui, isso aqui tava... Eu tirei do Wi-Fi, esqueci de tirar do Wi-Fi, tava pipocando já. Se a gente não deixa no modo avião, né? Ou tira o Wi-Fi, fica ali rapidinho e você olha, né? Sim. Porque tudo distrai hoje em dia, principalmente pelo celular, né? Sim. Então, para conseguir descansar, primeiro é necessário essa presença. Sim. Né? Porque... muitas vezes, primeiro tem a culpa e segundo que tem essa dificuldade mesmo do corpo conseguir descansar, porque ele está sempre sendo estimulado. Sim, é um alerta, né? E aí isso entra um pouco também na parte hormonal, né? Do cortisol, do estresse, da ansiedade. Quantas vezes, às vezes, você está ansiosa e só porque você tá nessa produtividade. E aí você fala, deixa eu respirar, deixa eu me alimentar, deixa eu tomar um banho com presença, sentindo a água, né? O cheiro daquele banho. Então, e outro ponto também, tem a cobrança, né? Não, você tem que ser produtivo. Tem a cobrança e a autocobrança, né? Exatamente. Então, assim, não, você tem que dar conta. Sim. Peraí, calma. E uma coisa, você coloca os limites. Eu tava falando isso com uma pessoa ontem. Quando alguém passa os limites, autorresponsabilidade, né, gente? Quando alguém passa do limite, você permitiu. É isso.
Você deu esse limite. Então, se você tá se sentindo cansado, ou você não... eu não tiro tempo. Você falou um sim pra alguém e não falou um não pra você. Então, quando você tá nessa sobrecarga, né? E emocional, corporal. Porque o corpo, a saúde... vai dando sinais, né? Dor de cabeça, irritação, o olho tremendo, a mão transpirando, né? É aquela coisa de... nós não respiramos, né, Lê? Outro dia eu fiz uma meditação com o pessoal, e aí eu falei, nossa, como é difícil as pessoas sentirem o ar, né? Aquela coisa de você parar. Não. E aí o pessoal vai falar assim, mas isso daí é só pra quem medita. Gente, né? Não, é você ter essa percepção, é você ter esse olhar pra você. Sim. E muitas ideias, o entendimento da sua essência, né, da sua identidade, vem desse momento quando você para dessa correria, para dessa produtividade. E aí vem rótulos também, né? Às vezes a sociedade fala, você tem que entregar, você tem que ser assim. Não. Não, respira, né? E como é bom esse tempo de pausa pra você, né? Como é bom ter esse olhar mais consciente e não só entrega, né? Quando a gente traz assim essa percepção do que o outro tá cobrando da gente, existe, pode ser que exista, mas ela é mais interna do que externa, porque se você se importa tanto com o que o outro está esperando de você, é aí que começa então esse processo de entender assim, por que é tão importante o que o outro espera de mim? Sim. E eu? E eu comigo? Sim. Né? Isso que é a base de muitas sessões de terapia que eu faço, que é assim, abrir a caixinha. O outro tá esperando, mas por que é tão importante o que o outro está esperando, né? Por que você projeta tanto no outro a necessidade de agradar? Validação, né? Validação, né? E aí entra em fato e significado também, né? Sim, aí vamos longe, né? Olha, eu acho que a gente pode ficar o dia inteiro. Né? Mas, de novo, assim, quando a gente lembra, então, dessa questão da dificuldade de descansar, eu sempre sugiro, assim, tá difícil? Tá bom. Então, ok, você já criou um padrão, né? Um comportamento, já tá naquele ritmo. Também não vamos colocar aquele ideal lá do topo da montanha e achar que você vai chegar nele amanhã. Como é que chega no topo da montanha? Caminhadas. Você vai olhando aonde? Quando você vai fazer uma escalada, uma caminhada na montanha, você tem que olhar onde? Para a caminhada e para o chão ali. Subir a escada, né? E aí você vai com calma. Então, assim, eu acho que eu já falei também em outro episódio, mas tem que ser falado, assim, aprende aos poucos, então. Sim. Todo dia, 1 minuto. No dia seguinte, 2. No dia seguinte, 3. Vai devagar, porque aí o seu organismo, seu cérebro vai entendendo que você precisa e você consegue esse descanso. Sim. Mas é um treino. Eu passei por esse treino. Parece, né? Parece algo tão simples. Nossa, Não. gente, mas descansar é só sentar, fechar o olho. Para alguns pode ser, para outros é muito difícil, né? Eu até falei um pouco no capítulo, né, do livro, e eu sempre fui uma pessoa de me cobrar muito, de entrega, né? Eu vim de uma família super simples, então eu queria objetivo, alcançar, então eu sempre fui uma pessoa de estudar muito, trabalhar, e nossa, quando eu voltei para essa identidade, essa pausa, esse respiro, de me permitir, uma segunda-feira à tarde, tô cansada, preciso parar um pouco, eu não vou entregar. Você só vai entregar, mas aquela entrega não vai ter qualidade, não vai ter presença, não vai ser você. E quanto isso acontece em empresas, né? Eu lembro quando eu era, né, CLT, quantas vezes eu levei o note pra casa, trabalhava chorando. Quantas vezes, né, por entrega, por estar naquele nível de estresse, assim, né? e esgotamento. Então, eu já passei por esse momento. Até você entender, eu lembro uma vez que eu fui desligada, e aí eu liguei pro meu marido e falei assim, fui demitida. E aí meu marido falou assim, graças a Deus! Aí ele falou, vai tomar um suco. E aí eu, tá. Sabe quando você... Então assim, eu já passei por esse momento. Sim. Né? E hoje eu olho e falo, nossa, quantas vezes eu já passei por entrevistas que me perguntaram assim, nossa, você tá perto de ser mãe. E eu falo, eu me permiti. Né? Então, quando você entende essa coisa da entrega, do limite, por isso que eu tô trazendo esse assunto, porque assim, é isso de você não pausar,
de você só viver no automático, Sim. né? E aí você não floresce. Né. Você não tem a sua identidade clara, você não consegue colocar os limites, você Se perde de si, se né? perde de si. Então, pra voltar, é o que a Lê falou, você precisa de pausa. E faz uma escada. Às vezes a gente quer pular. E quando pula, aí o tombo é maior. Então, quando você sobe uma escada, ela é mais... você tem sustentação. Né? É uma árvore mesmo, né? Por isso que eu falo muito do florescimento, né? Porque a raiz, quando tá muito sólida, muito estruturada, ela vai crescer e vai dar bons frutos. Sim. Mas, e esse fruto no sentido de você respirar, né? E pequenas pílulas, eu falo muito de pílulas, de pausas, é o que a Lê comentou. Às vezes a gente quer fazer, se for um dominante, né? Quer fazer de um dia pro outro, né? De perfil governamental. Não, faça uma coisa hoje. É sentir o gosto desse suco, a água tem gosto. Às vezes as pessoas falam assim, é uma água. Gente, a água tem uma coisa gostosa, é refrescante. Se for gelada, é diferente da água da torneira. Olha isso, né? E a gente só entende essa sensibilidade quando você vive. Sim. Eu falo sem o chicote, né? Faça essas pausas assim. E com o que faz bem pra você. Porque o que às vezes faz bem pra Lê é diferente do que faz bem pra mim. Né? Então, entender esse momento de ter esse tempo ocioso. Né? Eu vou assistir um filme na segunda tarde. Tá tudo bem. Você vai ser mais criativa. É isso. Na terça. Você falando do ócio, me veio muito essa questão da criatividade mesmo. Muito. Só quando a gente se permite estar no ócio é que dá espaço para a criatividade, para a imaginação. Lembra quando você era criança que não tinha nada para fazer? Hoje em dia as crianças ficam muito incomodadas com como é que eles falam mesmo? Eles não falam ócio, óbvio. Eu tô frustrado, não. Ai, gente, agora me sumiu da cabeça, assim, não tô fazendo nada, não tem nada pra fazer. Sim, não tem nada pra fazer, né? Não tem nada pra fazer. Ai, os meus, quando chegam, eles nem falam mais, porque eles sabem o que eu vou falar. Eu falei, que bom que você não tem nada pra fazer, né? Então não faz nada, aprende a não fazer nada. Sim. Esse é o ponto, né? Sim. E hoje em dia as crianças estão assim, a gente não reclamava de não ter nada pra fazer, né? Não, mas eu ia hoje brincar. Então, as crianças hoje em dia reclamam de não ter nada pra fazer. Olha onde a gente chegou, né? Então, hoje em dia nós temos crianças que reclamam não ter nada pra fazer e os adultos que também não conseguem deixar de ter o que fazer. Tem que estar sempre fazendo algo, né? Porque assim, pra mim, eu tenho uma teoria e um pensamento sobre isso, assim, principalmente adultos. Se você está sempre buscando algo, se você tem a necessidade de falar o tempo inteiro, fazendo algo o tempo inteiro, é porque você não quer se conectar com você mesmo. Você não quer se conectar com seus pensamentos, você não quer lidar com seus pensamentos, porque é no silêncio que vem. Muito. Né? Isso tá até no meu capítulo do meu livro. Então, por isso que às vezes, olha só, a gente falando agora, me trouxe isso, assim, às vezes a questão de não conseguir descansar e de não parar e ficar em silêncio, é porque tá muito difícil lidar com as suas questões. Barulho aqui, barulho interno tá grande, né? Sim. Então, tem esse ponto também, gente, né? Então, se você se percebe que tá muito difícil parar, descansar, lidar com esse silêncio, às vezes até com a própria solitude, se pergunta aí se a dificuldade é de descansar ou é de lidar com o seu barulho interno. Né? E pegando essa frase da Lê, você já foi almoçar sozinha? Você já foi tomar um café sozinha? Eu sempre fui uma pessoa de ter muita conexão, né? E depois, quando eu voltei para esse mergulho interno, eu comecei a ter momentos sozinha. E uma vez eu fui almoçar sozinha e vieram 3 pessoas na mesa. Vai chegar alguém? Vai chegar alguém? Eu falei, não! Vou almoçar sozinha. Porque eu gosto da minha companhia. Então. Então, gostar também. Aí entra um pouco do que a Lê estava falando, de você gostar da sua companhia. De você se ouvir, de você... Pega um caderno e escreva aquele momento, né? O que você sentiu? Então, o barulho tá tão grande, tá gigante aqui, a caixa tá explodindo, e você não quer olhar. Tem isso também, né? Não querer olhar pro seu barulho, porque o seu corpo tá gritando, pra sua mente tá falando, pro não que você tá aqui engolindo, a garganta começou a doer, gente, alguma coisa você engoliu. O corpo fala. Sim. O corpo, quantos, né? Nós temos estudos nessa parte. PNL, neuro também fala muito sobre isso. O corpo fala. Então, olhar pra isso. Viva o momento sozinho. Então, eu vou fazer um convite. Faça um café, só você. Em um restaurante, um café, só você.
tenho certeza que você vai amar a companhia que você vai ter. Muito Ou bom. você vai trazer uma reflexão que você vai ter que trabalhar depois. É isso. Muito bom, né? Muito bom. A gente tem muito para falar sobre isso, mas hoje a gente vai ficar por aqui. E essa é a mensagem, gente. Permita-se pausar, permita-se descansar. E se tá difícil, comece aos poucos. E é isso, comece aos poucos e se tá difícil a questão física, você vai perceber que é só físico. Se você perceber que tem algo além disso, se tiver muito barulho interno, comece a ouvir esses barulhos e comece a anotar também para tentar entender o que está acontecendo aí dentro. Muito obrigada.